Este programa tem o patrocínio de Restaurante Pedrinhas. No local aprazível com atendimento onde a simpatia impera, oferece-lhe várias propostas culinárias, com especial destaque para os pratos de peixe e mariscos que pautam pela qualidade e pela frescura. Restaurante Pedrinhas. O sabor do mar à sua mesa. Faça a sua reserva de mesa pelo telefone 253 982 211. Restaurante Pedrinhas. Esperamos por si no lugar das Pedrinhas, Apúlia. Trialarmes. Sistemas de segurança desde 1995. Dispomos de soluções completas que cobrem as suas necessidades de segurança. Temos ao seu dispor as novas soluções, portáteis e fixas, de medição de temperatura corporal. Saiba mais em trialarmes.pt. Trialarmes, 24 horas ao seu serviço. Ligue já para 707 200 027. Disponibilidade imediata. Tertúlia Bracarense, um programa 100% Braga. A vida do Sporting Braga ganha destaque no espaço da Rádio Antena Minho. A atualidade do clube em debate, no jogo das palavras, com um painel 100% bracarense. António Duarte, Artur Correia e José Bastos Machado. Tertúlia Bracarense. Olá, muito boa tarde e cá estamos então para mais uma edição da nossa Tertúlia Bracarense, o programa 100% dedicado ao Sporting Clube Braga, no qual vamos conversar um pouco e debater aquilo que tem sido a atualidade do clube, dos Guerreiros do Minho, sempre com a incidência maior para o futebol, apesar de continuamente com os nossos tertulianos abordarmos toda e qualquer modalidade do Sporting Clube Braga, que é um clube eclético. Obviamente que vamos dando algum destaque àquela que é considerada a modalidade rainha do desporto nacional, o futebol de 11, e é por aí que vamos começar. Tenho que, antes de começarmos a debater, dar as boas-vindas aos nossos tertulianos. Como sempre, o António Duarte, o Artur Correia e o José Machado estão cá para nos acompanharem nesta edição da Tertúlia Bracarense para discutirmos aquilo que é então a atualidade do Sporting Clube Braga, e não poderíamos deixar de começar por marcar também o pontapé de saída do Campeonato da Primeira Liga na sua edição de 2020-2021. Recordar então que o Sporting Clube Braga já entrou em ação na primeira jornada, teve uma sempre complicada deslocação à casa do Futebol Clube Porto, o campeão nacional em título, e no estádio do Dragão os bracarenses estiveram a vencer por 1-0, depois do golo de Castro, que colocou o Sporting Clube Braga em vantagem aos 21 minutos. No entanto, já nos descontos do primeiro tempo, Sérgio Oliveira, aos 45 minutos mais 1, e Alex Telles de penalti, aos 45 minutos mais 4, deram a volta ao marcador. Aos 89 minutos, outra vez de grande penalidade, Alex Telles bisou na partida, fixou o 3-1 final. Para começar a nossa tertúlia, a edição de hoje da nossa tertúlia, vou dar a oportunidade ali ao Artur Correia de se estrear também neste campeonato da Primeira Liga 2020-2021 com as suas considerações sobre este jogo. O que é que achou da equipa em campo, o que é que achou da prestação do Sporting Clube Braga e que comentários é que lhe merecem, Artur, este primeiro jogo do Sporting Clube Braga na edição 2020-2021 da Primeira Liga. Artur, muito boa tarde. Então, o que tem a dizer deste primeiro duelo do Sporting Clube Braga em casa do campeão nacional? Boa tarde aos ouvintes da Antena Minho e aos meus amigos tertulianos, Costinha, António Duarte e José Machado. Eu diria o seguinte: naturalmente que estamos tristes por um resultado num jogo que não foi totalmente conseguido. Gostaríamos que tivesse sido melhor. Eu diria que foi um Braga nos primeiros 45 minutos bastante conservador na sua atuação, também fruto, se calhar, por a atitude do Futebol Clube do Porto, que se apresentou, eu diria também, de alguma forma, conservador, na apresentação do seu 11 inicial,
procurando apresentar-se também com algum respeito perante o nosso Sporting Clube de Braga, apresentando-se num 4-3-3 com um meio-campo todo ele preenchido com dois médios interiores para de alguma forma bloquear as entradas por os flancos, por os corredores laterais do Sporting Clube de Braga, e com isso dificultando ao máximo a saída. Sempre que o Braga tinha bola e procurava sair no ataque, criou bastantes dificuldades, bloqueando muito bem esses espaços exteriores que o Braga teve sempre durante os primeiros 45 minutos uma dificuldade grande. O Braga, como eu disse, bastante conservador, em minha opinião, nos primeiros 45 minutos, procurando jogar num bloco baixo em algumas alturas e médio-baixo sempre que tentava chegar à área do Futebol Clube do Porto, e quando perdia a bola procurava aí num bloco médio-alto procurar pressionar a saída de bola do Futebol Clube do Porto, mas nem sempre a fazer da melhor forma. O Futebol Clube do Porto a criar e a chegar com relativa facilidade ao bloco defensivo do Braga, através dos seus flanqueadores, dos seus corredores, com o apoio dos laterais, principalmente Alex Telles, com as diagonais para dentro do ponta de lança do Futebol Clube do Porto, que é sempre um jogador difícil nessas diagonais, porque é muito forte, muito poderoso, muito rápido. Criam sempre muitas dificuldades àquele bloco defensivo do corredor central, principalmente aos nossos dois defesas centrais. O Braga teve sempre dificuldade, as saídas nem sempre resultaram. O Futebol Clube do Porto muito pressionante, obrigando o Braga quase sempre a errar, a ter muitas dificuldades de entrar no seu meio-campo defensivo, até que em minha opinião, a única jogada muito bem trabalhada, e porque muitas vezes o jogador do Futebol Clube do Porto que jogava sobre a esquerda é um jogador que tem sempre tendência para procurar o corredor central, criando algum espaço para que Esgaio se pudesse aqui ou ali projetar ofensivamente. E nessas, uma ou outra projeção, principalmente do nosso lado direito, através de Esgaio, conseguimos chegar na primeira e única jogada digna de registro, praticamente, o Esgaio, a chegarmos à área do Futebol Clube do Porto aos 21 minutos e a resultar num belíssimo golo, com um sentido de oportunidade fantástico por o jogador, o Castro, que chegou à área com grande convicção e através de um potente remate colocado a pôr o Braga na liderança do resultado. A liderança é essa que o Braga tentou aproveitar o momento e rapidamente, num lance também de uma perda de bola da defensiva do Futebol Clube do Porto, rapidamente fez chegar a bola ao Abel Ruiz, e este a fazer aquilo que poderia ter sido
o 2-0 para o futebol, para o Sporting de Braga, num lance rapidíssimo também, a finalizar muito bem, e ficámos na dúvida, e depois as imagens vieram de alguma forma confirmar isso, que estava em posição irregular de 8 centímetros, acho, do Abel Ruiz, que seria, e então o jogo levaria o jogo para, se calhar, uma história diferente. Estava realmente o Abel Ruiz em posição irregular, como disse, com 8 centímetros. Não há nada a dizer quanto a isso. Confirmou-se esse fora de jogo. Esperemos no futuro para ver se realmente o VAR vai ter o mesmo critério em relação aos chamados grandes, e se estará tão atento como esteve neste lance de Abel Ruiz, que proporcionaria ao Braga o segundo gol. Não sendo assim, o Braga chega o Porto, digamos, que chega ao empate através de um lance ao segundo Porto, com a entrada. Estamos aqui com algumas dificuldades técnicas neste momento, só um bocadinho, Artur. Sim, pode continuar. Estávamos aí com barulho, mas pode continuar. Para o Sequeira, com o Sequeira, que quando reage para o lance, já o Sérgio está completamente em cima dele, e com um grande cabeceamento, sem chances de defesa para o Mateus. Logo a seguir, e já sobre o término da primeira parte, um lance em que, em minha opinião, o Raul Silva poderia ter evitado, porque o Marega estava completamente já sobre a linha do fundo, e daí só poderia ter resultado numa segunda ação, que seria o cruzamento, e o Braga já tinha muita gente dentro da área capaz de poder resolver de outra forma defensivamente esse lance. Não for assim, resultou na grande penalidade, e o Braga sai por baixo num jogo com duas situações, 2 golos que poderiam ter sido evitáveis. A segunda parte, depois de tudo isto, a segunda parte foi um Braga muito melhor, um Braga que percebeu que tinha que se apresentar de outra forma, estava por baixo no jogo, saiu para o intervalo com 2-1 para o Futebol Clube do Porto, teria que reagir, apresentou-se Carvalhal, corrigiu muito bem, o Braga apresentou-se melhor na segunda parte, com a equipa mais subida, mais pressionante, obrigando o Futebol Clube do Porto a cometer erros, e naqueles minutos iniciais o Braga cria 2, 3 situações onde poderia ter chegado rapidamente ao gol do empate. O que seria 2-1 traria certamente para a segunda, o resto da segunda metade do jogo. Se tivesse feito o André Horta, estou-me a lembrar de Abel Ruiz, de um roubo de bola à saída da primeira fase da organização do jogo do Futebol Clube do Porto, em que rapidamente o Braga chega à área do Futebol Clube do Porto e tem tudo para decidir melhor. A verdade é que faltou aí melhor discernimento no último passe, digamos, na zona de finalização, que as coisas tivessem resultado melhor. O Ricardo Horta, no primeiro lance, em que a bola ressalta no momento em que ele vai encostar para o golo e sai por cima da baliza, e depois uma má definição do lance do Abel Ruiz, logo a seguir, que tem tudo para resultar melhor e que poderia ter, se calhar,
com melhor definição, poderia ter resultado esse lance também no 2-2 para o Braga. Não foi assim, o jogo começou a ficar mais dividido, mais repartido, com o Futebol Clube do Porto, uma vez que estava por cima, a convidar o Braga a ter mais iniciativa do jogo, o Braga a não deixar escapar essa possibilidade, procurando jogar e subir muito bem por os corredores, muito bem apoiado por os dois laterais, a sair bem. Fran Sérgio, nestes minutos iniciais, a aparecer na zona, algumas vezes na zona do ponta de lança, e com esse movimento a criar alguma condição, digamos, e criação de espaços para que o Braga pudesse aparecer mais vezes na área adversária, e foi um Braga melhor, mais acutilante, mais próximo daquilo que nos habituou num ou outro jogo de pré-temporada. Com as mudanças, o Braga, Carvalhal tentou numa primeira fase, e porque já tinha dois centrais amarelados, procurar de alguma forma precaver-se para o futuro, com a saída do Raul Silva e a entrada do Tormena no jogo, procurando não só refrescar, porque o Porto canalizava muito o seu futebol por esse corredor e ia criando dificuldades, e logicamente que o Raul, nessa fase do jogo, já estava muito fragilizado por o cartão amarelo e por o desgaste que lhe foi provocando o jogo de futebol do Porto criado por esse flanco. A entrada do André Horta também veio dar muito mais acutilância ao jogo, muito mais criatividade e também melhor definição nos lances ofensivos. O Galeno e Secatino, penso que será mais ou menos assim o nome do jogador do Braga, que também entrou e deu mais profundidade e acutilância ao jogo ofensivo do Sporting de Braga. Em suma, foi um Braga, como eu disse, na primeira parte conservador, libertou-se mais na segunda para melhor. Foi pena aquela grande penalidade, que eu penso que também ela poderia ter sido evitada, porque foi próximo também já da linha do fundo e certamente obrigaria a uma segunda ação, que seria através de passe para a zona de golo ou cruzamento, e aí teria sempre mais possibilidade, com a chegada de David Carmo, Bruno Viana, que o Braga já estava a conseguir melhorar essa compensação. Precipitou-se Tormenta, e numa altura em que o resultado poderia ou não pender para o Braga, até porque estava numa melhor fase, onde o segundo golo poderia, o terceiro para o Porto, ou o segundo que resultaria nos 2-2 para o Braga, pronto, acabou matando todas as possibilidades que o Sporting do Braga e certamente Carvalhal estaria esperançado que o jogo ainda resultasse nesse resultado, que seria muito bem, e eu disse a semana passada que se assinaria por baixo um resultado de um empate de 1-1, 2-2, que era o resultado que eu sinceramente projetava para este jogo. Ficou-nos uma ideia que eu acho que é conseguida,
e daí o Carvalhal não querer desfazer a ideia do 3-5-2 na maioria do jogo, porque me parece que no cômputo geral, embora muito conservador na primeira parte, por também o Futebol Clube do Porto obrigou através dessa pressão que eu já falei, a um Braga que não conseguia sair e quase se limitou na sua estruturação inicial a defender e a evitar que o Futebol Clube do Porto chegasse ao golo, e como eu disse, um Braga mais próximo daquilo que nos habituou nesta pré-época, a ter bola, a ser uma equipa agressiva ofensivamente, a chegar mais vezes à área do adversário, e não nos podemos esquecer que jogávamos contra o campeão em título. Estou esperançoso de que realmente vamos ter um Braga fortíssimo nos próximos jogos, já frente no próximo jogo ao Santa Clara, que vem de um resultado positivo, e portanto espero um Braga muito mais forte, muito mais consistente. Perdoo os erros deste primeiro jogo, deste resultado, porque ainda estamos numa fase, foi a abertura, é uma fase inicial, e compreende-se também que hajam erros, infelizmente aconteceram mais para o lado do nosso clube, e que certamente trabalhando em cima de estes pequenos erros que resultaram no desfecho deste resultado, vamos ter um Braga mais forte já frente ao Santa Clara. Muito bem, a opinião do Artur Correia sobre esta primeira partida do Sporting Clube Braga na época 2020-2021, a nível do campeonato da Primeira Liga. Passando ali ao José Machado e pegando numas palavrinhas que o Artur deixou aqui no final, precisamente a questão dos erros. Eu sei, e é a minha opinião, que no início da época há sempre espaço para erros, para as equipas cometerem erros, para acontecerem este tipo de situações. A mim parece-me é que a própria abordagem ao lance por parte de dois jogadores que já têm bastante experiência até, acaba por demonstrar alguma infantilidade e acabaram por cometer 2 penaltis numa situação, como o Artur explicou aí bem, que parecia completamente desnecessária, em 2 situações em que tal ação parecia completamente desnecessária. José, concorda com esta opinião, ou defende também que é a altura ideal para os erros aparecerem e que mais para a frente espera-se que não se voltem a repetir? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos os tertulianos, à equipa da Antena Minho. Cá estamos na primeira jornada do campeonato da tertúlia, que eu espero seja proveitosa, portanto serena, conversada, e portanto que nos conduza a um diálogo que seja positivo. Dizer muito rapidamente que o Sporting Clube de Braga, contrariamente àquilo que eu ouvi e li, não perdeu no Clube de Braga, perdeu o Futebol Clube, e temos que assumir isso. O Futebol Clube Porto foi melhor equipa, foi mais forte, foi mais pressionante, foi mais agressivo, foi um Porto que entrou com a equipa que foi campeã nacional, ou com todos os jogadores que foram campeões nacional, entrou-nos como campeão nacional, e para enfrentar uma equipa a jogar desta maneira, só um Sporting Clube de Braga, ao nível da Liga, só um campeão de inverno é que poderia resistir a este campeão nacional. E eu acho que fomos capazes de levar para o campo essa identidade, essa força, essa agressividade, essa forma de estar, e tenho um bocadinho de erros. Mas antes disso eu queria falar na agressividade. Isto para sair um bocadinho até do leque daquilo que é normalmente a nossa... O Futebol Clube do Porto foi agressivo, e foi agressivo no seu todo. A agressividade foi bem visível nas imagens da televisão, começava no banco e estendia-se como um todo para o relevado.
num plano que me parece bem definido e constantemente o árbitro da partida. Sem lhe dar tréguas, quer por parte de Sérgio Conceição, quer de Porto, quer também dentro do campo da parte de muitos jogadores com Otávio à cabeça. Foi um verdadeiro charivar e peço desculpa pela expressão e tudo que os jogadores de futebol de Porto tiveram em relação ao árbitro, pressionando constantemente. Ora, no meio disto tudo, o Braga leva 4 amarelos e o Sérgio Oliveira, penso eu, que foi o único jogador e o único elemento da equipa técnica do Futebol de Porto que levou um amarelo. Portanto, isto é uma atitude que nós vamos ter que enfrentar e vamos ter que saber e vamos ter que também no banco começar a jogar as partidas de maneira a não nos intimidarem, de maneira a mostrarmos que o Sporting Clube de Braga sabe ser positivamente agressivo e que não se deixa levar pela agressividade dos nossos supositores. Relativamente ao jogo... Eu já não posso ir para o banco, pois não, senão você estava o teu repto. Pois. Pois não. Exatamente. Exatamente. Ora, como sugere esta partida, obviamente, como eu já referi, foi os erros cometidos, sobretudo nos dois golos, nos dois primeiros golos, são o resultado, para mim, da enorme pressão que o Porto conseguiu fazer a meio campo. Portanto, o Sérgio Conceição e o Danilo, fisicamente muito fortes, com o Uribe a dar a criatividade ao meio campo do Porto, mas auxiliados também pelo Otávio e até pelo Corona. Portanto, ganharam o meio campo e portanto, conseguiram ultrapassar aquela primeira linha de resistência do Sporting Clube de Braga, aparecendo muitas vezes durante a primeira parte, claro, em cima dos nossos jogadores, jogando no erro, embora nós tenhamos cometido dois erros monumentais. Já no primeiro golo há um erro total de toda a linha defensiva do Sporting Clube de Braga. Nós temos 5 defesas, e o último defesa é o Sequeira, que está do lado contrário. Portanto, temos 3 centrais e o Sequeira, que está a marcar o Sérgio Oliveira, que aparece do lado direito. Portanto, eu acho que houve muita permissividade, embora me pareça que nesse lance, eu repito, e acho que houve ali de facto os braços esticados do Sérgio Oliveira, que eu não sei se não prejudicaram a ação do Sequeira. E recordo um golo que o Sporting Clube de Braga fez naquele mesmo estádio, naquela mesma baliza, marcado por Diego, num lance completamente parecido com este, em que não houve braços, não houve nada, e o lance foi anulado ao Sporting Clube. Portanto, isto é preciso começar já a registar. É preciso que não nos esqueçamos destas situações. Obviamente que no lance do penalti é uma abordagem que não é só errada do Raul Silva. Somos apanhados completamente desprevenidos num lançamento de linha lateral com as marcações perdidas. Muito bem. O Raul Silva faz uma cobertura ao jogador do Futebol do Porto que é completamente errada, pelo lado contrário daquilo onde deveria estar. Deveria ser pelo lado da baliza e não pelo lado... pronto. E depois há um toque e, claro, o Marega cai e eu acho que é tocado e é penalti, que havemos de ver. No golo do Turmena, a equipa está toda subida no terreno, descompensada, e a falta de... Começa pela falta de velocidade que o Turmena apresenta nesse lance, que não consegue recuperar a bola em relação ao arranque do Taremi, que eu compreendo, porque o Turmena esteve muito tempo parado, está no lado contrário àquele que é o seu lugar no campo, e depois tem finalmente, na fase final, onde já não consegue chegar ao jogador, tem uma abordagem atrasada e cria o penalti, claro, que para mim foi penalti. Zé, desculpa-me, o Turmena teria que essa abordagem ainda fora da área, ir logo para resolver com falta e deixar que a equipa se voltasse a posicionar na área. Aquela primeira fase da abordagem é que não foi correta. Depois, tudo pode acontecer. Ele foi mais forte, era um jogador muito forte.
Eu acho que não são só erros. José, deixe-me só interromper, porque estamos a falar desse lance também. Eu reparei numa situação que acho também acabou por ter influência nesse lance. O Turmena entrou para substituir o Raul Silva aos 78 minutos, sensivelmente. Isto porque aos 75, mais coisa, menos coisa. Depois o. Não, desculpa. O Raul Silva já tinha saído. O Turmena entra para o lugar de Sequeira. Do Sequeira, exatamente. Como terceiro central e entra a substituir o Sequeira. O Raul Silva já tinha saído quando entrou o Arthur. O André Horta. O que eu dizia é que o Turmena, quando entra, é no momento, logo após um lance em que o David Carmo, na linha, faz uma falta completamente desnecessária também e leva o cartão amarelo. E depois vê-se na imagem da televisão, para quem acompanhou o jogo, o Turmena, quando entra, faz sinal ao David Carmo para recuar para o centro do terreno, porque, pelo que me deu a entender, o David Carmo é que iria ocupar o lado esquerdo da defesa e o Turmena ia para o centro. A partir do momento em que o David Carmo sofre aquele amarelo, o Carvalhal inverteu as posições dos jogadores, porque não podia ter um jogador amarelado ali encostado a uma linha. E depois acaba por ser a tal falta de velocidade que o José Machado fala, que acaba por ter influência. Ou seja, isto está tudo ligado desde os minutos anteriores, não é? Pelo menos foi essa análise que eu acabei por fazer também. É a velha frase. É pior a emenda do que o soneto. Exatamente. Pois é, o é na sequência desse lance do David Carmo que depois vai resultar Claro, que também é um cartão amarelo que foi uma entrada muito fora de tempo por parte do David Carmo. José, desculpa a interrupção, mas para continuar, pareceu-me interessante este pormenor. É limitativa. Força, José. Não, acho que sim, e isto tem a ver também com a forma como agora vamos 5 substituições, que se em determinados momentos do jogo permitem e permitiram ao Sporting Clube de Braga, modificando a atitude conservadora que tinha e que o Arthur referenciou, com a falta de um médio criativo, ter um médio defensivo e ao lado um médio criativo como o André Horta a fazer e a criar jogo. Eu prefiro assim. E portanto, da falta de criatividade que o Braga tinha, que só tinha lá, vamos dizer assim, os nossos jogadores são bons tecnicamente, o Ricardo Horta e o Abel Ruiz, passou a ter o Galeno, passou a ter o Yuri Medeiros, de 2 passou para 5, passou para um jogo que o Futebol Porto aceitou, e eu recordo quer na Taça da Liga, quer no último jogo do campeonato, o Sporting de Braga sofreu, é bom sofrer como aconteceu, mas no segundo tempo esteve muito melhor, passou para cima do jogo, ganhou o jogo e ganhou merecidamente. E eu tinha esperança que isto acontecesse neste jogo. Não aconteceram aqueles lances que o Arthur de facto referenciou, e depois o jogo foi um bocado conduzido pelo Porto, deixou-nos bem, tivemos alguns momentos de bom futebol, embora muito individualizado, quer dizer, enquanto que o futebol o Futebol Porto é uma equipa que toca sozinha, digamos, já. O Sporting de Braga, neste momento de reação, tocou um bocadinho a solo com vários solistas, e portanto que não teve aquela objetividade coletiva que se exige. Obviamente que as deficiências das transições defensivas já vêm do ano passado. E portanto há que refletir até porque não temos o Palhinha no meio campo, e portanto a forma com que nós vamos defender tem que assumir eventualmente outros contornos. Cada jogo é um jogo, vamos retirar deste jogo tudo aquilo que de positivo ele deu e algumas fases
desinteressantes que tivemos, vamos refletir e modificar e alterar para sexta-feira darmos uma resposta positiva contra o Santa Clara. Muito bem, José Machado também confiante de que os erros que foram cometidos vão ser ultrapassados e já no próximo encontro o Sporting Clube Braga poderá dar uma resposta positiva. Passando ali ao António Duarte, a análise a este jogo com o Futebol Clube Porto, lembrando também, como o José Machado disse, que o Sporting Clube Braga defrontou uma equipa que era praticamente a mesma que foi campeã, sem alterações, enquanto o Sporting Clube Braga, pelo menos a nível do meio-campo, teve duas alterações com a entrada de Al-Musrati e também André Castro no 11 titular, com o Fran Sérgio também ali no meio-campo. O que é verdade é que essas alterações e essa mudança nas equipas também levam o seu tempo os jogadores a adaptarem-se, também a mudança da equipa técnica, todos esses pormenores levam o seu tempo a correrem bem, por assim dizer. António, o que é que lhe parece? O que é que lhe pareceu esta primeira exibição do Sporting Clube Braga na nova temporada? Boa tarde, saudar os nossos ouvintes, cumprimentar os nossos tertulianos, José Machado, Arturo Correia e a ti, Costinha, também um abraço. Antes de Costinha, se me permitires, eu gostava de tocar aqui um tema que não é muito agradável e nem eu quero comentar, mas fazer aqui alguma intervenção, que é a entrevista do Sr. António Salvador ao canal do Clube, num assunto que podia ser evitado, um assunto que envolve o treinador Ricardo Sá Pinto e a transferência de Trincão. Penso que, de facto, temos que nos dar ao respeito. É muito feio e, para mim, lamentar, e muito triste até, que o Sporting Clube Braga e os nossos representantes possam ser apelidados de mentiras em títulos de jornais. É para mim, de facto, muito triste, não é a primeira vez que isto acontece. Penso que é um assunto que podia ter sido evitado, porque de facto não glorifica o nosso Sporting Clube Braga e penso que isto tem que se evitar, porque isto não é um dos bons exemplos e aquilo a que a nossa cidade, os nossos associados, estamos habituados. Agora, indo à parte que mais nós gostamos de fazer, que é analisar o jogo da primeira jornada, Futebol Clube Porto 3, Sporting Clube Braga 1. Eu já tinha dito que na construção a 3 da nossa defesa que existe alguma dificuldade, nomeadamente no seu lado esquerdo. Voltou-se a repetir a mesma situação e eu vi esses mesmos problemas no jogo de preparação contra o Benfica e sentimos essas mesmas dificuldades contra o Futebol Clube Porto. O Sporting Clube Braga entra mal no jogo, o Porto consegue de facto criar muitas oportunidades. Depois temos uma reação e essa reação surge com um golo de bandeira de Castro e numa jogada de recorte técnico elevado. Portanto, aos 21 minutos, o Sporting Braga consegue-se libertar dessa pressão do Futebol Clube Porto, que nos criou muitas dificuldades, criou várias situações de golo, e depois fizemos aos 21 minutos, de facto, um golo de grande recorte técnico, porque aparecemos, portanto, com a nossa qualidade nesses momentos. Portanto, fazendo a análise da dificuldade na construção a 3, normalmente por Raul Silva no seu lado esquerdo, sentimos muitas dificuldades. Quando o Zé Machado falou que tem que haver mais agressividade, eu penso que há aqui algumas situações que contribuem para que essa agressividade não apareça muito no jogo. Não é porque o jogador não o queira fazer, não é que o Sporting Braga se esconda do jogo, não é que o Sporting Braga não tenha vontade de ter essa agressividade. Agora, o que me parece, de facto, e depois o jogo correu nessa toada, em que o Sporting Braga faz essa jogada de grande recorte técnico e consegue fazer 1-0, e depois, nos descontos da primeira parte, surgem 2 golos que não podem acontecer. Como o Zé Machado diz muito bem, o primeiro golo, há ali alguma inoperância do Sequeira, porque mesmo havendo, e me parece, ali um estorvozinho com os braços, Sequeira tem que fazer muito mais, porque está na frente da jogada. Está, portanto, a seguir a trajetória da bola. Não podemos levar... Desculpa?
É isso. Não podemos levar um golo do Sérgio Oliveira, que é um jogador que de cabeça também é um jogador de qualidade elevada, portanto, não podemos sofrer um golo daquela natureza. E depois, mais grave ainda, é no lançamento de linha lateral, já nos descontos do primeiro tempo, de levarmos com o segundo golo daquela natureza. Isto vem aflorar aquilo que eu já tinha observado da nossa dificuldade na defesa a 3, normalmente na construção do nosso lado esquerdo, de Raul Silva, que mais uma vez se verificou, porque agora, o que é que a mim me surpreende é a nossa postura, e daí falarmos em agressividade, porque em muitos momentos do jogo, e aqui o Foco do Porto taticamente esteve perfeito, estou de acordo com o Zé Machado, em muitos momentos do jogo nós tivemos uma linha de 3 com Raul Silva, David Carmo e Bruno Viana, com Marega colocados junto às centrais e colados também ao próprio Marega, André Castro e Alves Musrati. Ou seja, muitas vezes nos momentos de jogo tivemos 5 elementos de Sporting Braga para um elemento de Foco do Porto. Daí, nas dinâmicas do jogo, o Sporting Clube Braga, durante o jogo todo, jogou sempre em inferioridade numérica. Ou seja, no encaixe das equipas, o Foco do Porto sentiu-se muito mais confortável porque jogava sempre em superioridade numérica. Portanto, as anulações, que é quando se verificava, no caso do Corona com o Sequeira, no caso do Otávio com o Luís Gaio, ou quer quando o Danilo caía no Francésio, éramos anulados. Porquê? Porque a superioridade numérica, o posicionamento da equipa de Foco do Porto foi sempre muitíssimo mais correto do que a do Sporting Clube Braga. Daí o Zé Machado dizer que nos faltou agressividade. A agressividade veio da falta de posicionamento da nossa equipa. E aquilo que eu acabo de dizer vem-me confirmar que em muitos momentos do jogo tínhamos 5 elementos de Sporting de Braga para o Foco do Porto. Ou seja, a rodear o Marega, tínhamos uma linha de 3 defensiva e mais 2 médios centros, com Castro e Almusrati a jogar muito perto de Marega e com uma linha de 3 também muito perto. Ora, isso deu sempre mais conforto, mais tranquilidade aqui para o Foco do Porto, e só quando a nossa equipa se conseguia libertar, e daí também essa dificuldade no passe. Tivemos sempre muita dificuldade, porque no encaixe das equipas, o Sporting Braga tinha muito mais dificuldade no pensamento do jogo do que o Foco do Porto. O Foco do Porto tornou sempre o jogo muito mais confortável, muito mais simples nos seus processos. Portanto, encaixava, tirávamos discernimento, tirávamos a organização, tirávamos profundidade. E só quando a nossa qualidade veio ao de cima, de facto conseguimos desequilibrar o jogo. É o caso aos 21 minutos, na grande jogada que fizemos, quando criámos superioridade numérica e numa execução de Castro, que de facto veio confirmar a nossa qualidade que temos de facto no nosso plantel e na equipa que estava a jogar, como na segunda parte, na jogada de Ricardo Horta, que só não faz o 2-2, porque tem o azar da bola saltar no momento de encostar para a baliza. Portanto, o Sporting Braga, quando teve a possibilidade de colocar a sua qualidade em jogo, nós ou igualávamos o jogo ou éramos superiores ao Fogo do Porto. Portanto, no meu pensamento, aquilo que se verificou no posicionamento é que o Sporting Clube Braga nunca se sentiu confortável porque jogámos sempre em inferioridade numérica. Ou seja, o Foco do Porto libertou sempre as suas peras que de facto necessitava para a sua ordenação de jogo, e o Sporting Clube Braga teve sempre essa dificuldade. Quer no Abel Ruiz, no encaixe perfeito com os dois centrais, com Mbemba e Pepe, anulado pura e simplesmente. Danilo, e pelo Danilo à frente. O Francésio encaixava, o Danilo encaixava no Francésio, tirava-nos toda ali a construção de jogo. Portanto, o Sporting Braga demonstrou ao longo de todo o jogo, tirando algumas partes de qualidade, porque de facto a temos, muita dificuldade na construção do jogo. Daí a agressividade não nos parecer a atitude do Sporting de Braga, não é porque os jogadores não quisessem. Carlos Carvalhal fez menção nisto, que os jogadores foram bravos, foram guerreiros, mas sentiram-se desconfortáveis no jogo. Portanto, o Sporting Braga tem que corrigir esta situação. O 3-4-3,
encaixado no 4-3-3 do Futebol Clube do Porto, deu sempre muito superioridade ao jogo jogado do Futebol Clube do Porto. Porque as nossas pedras foram sempre anuladas e sobrava sempre um ou dois elementos do Futebol Clube do Porto para jogar, portanto, para ter espaço para jogar, para terem tempo de pensamento para, de facto, organizar as jogadas. O que nós nos sentimos sempre em dificuldade. Claro que não podemos cometer erros nos descontos de uma primeira parte, sofrer um golo naquelas condições de cabeça, Sequeira aí teve muitíssimo mal, eu não gosto de individualizar, mas é um facto, porque também foram em erros individuais, foram em duelos individuais que nós também sofremos os 3 golos, e depois também a própria construção e a própria mexida na parte final do jogo, a quando das substituições, de facto, e agora o Costinha quisesse ali, de facto, lembrar ali um pouco do amarelo, mas naquele momento o amarelo não é muito importante. É muito mais importante a organização do habitat natural dos jogadores. O que é que tu fizeste? Puseste no David Carmo a jogar por dentro, quando de facto tem mais apetência para jogar por fora, o Turmena, que tem mais apetência para jogar no centro ou pela direita, a jogar pela esquerda. Claro, há ali um desfazamento emocional do jogo que de facto o Porto, com alguma velocidade e com alguma inteligência do Taremi, obriga de facto a uma falta. Porquê? Porque o jogador, a organização do Sporting de Braga nunca foi uma organização confortável, nunca foi uma organização serena. O jogador esteve sempre a jogar desconfortável, nunca pensou o jogo com a tão qualidade e com a qualidade que esta nossa equipa tem. Portanto, para resumir isto, eu tinha de facto verificado que no jogo contra o Benfica a equipa entrou com alguma dificuldade, onde o Benfica criou muitas oportunidades na construção defensiva a 3 com o Raul do lado esquerdo. Veio-se a verificar o mesmo erro, as mesmas dificuldades, agora com o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto cria muitas situações de golo no começo do jogo e só quando a nossa qualidade aparece é que de facto o Futebol Clube do Porto foi obrigado a recuar as suas linhas e a sentir a dificuldade. E isto vem provar da grande qualidade do jogo jogado ou da jogada criada para a obtenção do golo da nossa parte, que é na sua concretização e na chegada do Castro para fazer o golo. Agora, nós em muitos momentos do jogo, ou parte do jogo, tivemos esta situação de 5 elementos de Sporting de Braga com o Marega encaixado no meio. Ora, e isto de facto é um erro que pagámos durante o jogo todo. De facto, nunca deu tranquilidade. Foi muita tração atrás na primeira parte. Exatamente. O próprio Fran Sérgio vinha muito cá atrás, à zona, baixava muito no corredor central e faltou-nos depois o apoio. Queríamos sair, faltou de alguma forma esse apoio aos dois jogadores mais avançados. Arthur, quando o José Machado fala e muito bem, de facto, repara, nos movimentos, o Corona encaixava no Sequeira, anulado. O Otávio entrava no Esgaio, anulado. Depois o Danilo entrava no Fran Sérgio, anulado. E depois, muitas vezes, o Manafá sobre o Ricardo Porta. O Abel Ruiz, muito isolado. Exato. Aliás, o Esgaio... prensado entre o Mbemba e o Pepe. O que é que sobrou sempre no jogo? Sobrava o Sérgio Oliveira e o Uribe, e em espaços sobrou o Alex Telles. Ora, isto são erros crassos do jogo em organização, percebes? Portanto, o Sporting de Braga jogou o jogo jogado, os 90 minutos, sempre em inferioridade numérica, porque o Futebol do Porto, humildemente, como o Zé Machado fala, e muito bem, conservador, porque de facto entrou com o 11 que foi campeão nacional, portanto respeitou todas as mecânicas, todas as dinâmicas que a equipa sabia assumir. O Sérgio Conceição inteligentemente aceitou com humildade ter que jogar contra o Sporting de Braga num 4-3-3, portanto utilizou sempre... Exatamente, nunca entrou por aí, e portanto, e o jogo depois foi andando, claro, naturalmente, com o Braga a perder 2-1 e com as substituições, que de facto dá aquela ideia que o Sporting vai começar a ter superioridade. E é verdade. Só que é uma superioridade concedida e consentida que nós começamos a ter dificuldade. Claro, e ainda para nos penalizar, que não foi muito justo, acabámos por sofrer o terceiro golo, de facto, nas substituições, numa construção outra vez, com algum déficit, ou seja, no posicionamento dos jogadores, emocionalmente muito difícil, porque estamos a falar com o jogo jogado 80 minutos, 85 minutos, o que não é muito normal. O próprio Galeno nunca se sentou confortável. Porquê? Porque
Sporting Braga nunca conseguiu ter tranquilidade na sua organização. Os passos saíram sempre muito mal executados, sempre difíceis. Porquê? Porque emocionalmente o Futebol Clube do Porto disse: o jogo acabou e agora vamos aqui controlar. Claro, é feliz na maneira como consegue obter o terceiro golo, mas é um bocadinho também um castigo que não merecíamos, de facto, por aquela organização toda do jogo. Daí, José Machado, a agressividade muitas vezes não é a vontade, ou não é que o jogador não queira, é o próprio desconforto, é a sua organização, que o jogador sente-se desconfortável no jogo, o jogador não se sente à vontade, e vê que como o Futebol Porto baixava linhas, o encaixe era perfeito, o Sporting de Braga estava bloqueado, e só de facto a nossa grande qualidade e de facto a execução individual dos nossos jogadores fizeram que a momentos houvesse desequilíbrios. E aí colocou a fragilidade do Futebol do Porto também às claras, porque o Porto teve muita dificuldade. O Porto aceitou com humildade e aqui eu não gosto também de fazer alguma análise ou de dar elogios, mas Sérgio Conceição foi humilde na maneira como apresentou a tática para o Sporting de Braga, que à partida ia jogar um jogo dividido, e aqui e acolá íamos ter superioridade no jogo, aqui e acolá íamos ter inferioridade, mas sempre com as dinâmicas, sempre em resposta aos momentos do jogo. Agora, para mim, o que mais me surpreendeu de facto é, muitos momentos, parte do jogo, termos 5 elementos de Sporting de Braga para um de Futebol Clube do Porto, ou seja, havia um círculo, havia um redor de jogadores à volta do Marega, que era a construção da defesa a 3, com mais 2 meses interiores, Castro e Al-Musrati, muito próximos de Marega. Ora, o que deu sempre a tal organização mais tranquila, em que deu sempre superioridade numérica ao Futebol Clube do Porto, o que lhe deu mais conforto, mais tranquilidade na sua organização, quer defensiva, que não foi muito necessária, mas praticamente na organização ofensiva. Daí, nós nos princípios de jogo, até marcarmos o golo, passámos por muitas dificuldades. Agora, isso também são momentos, muitas vezes, que a equipa que joga em casa, na equipa, e estamos a jogar para o Futebol do Porto, campeão em título, muitas vezes é concedido um bocadinho esse domínio. Mas no Sporting de Braga foi pela sua própria desorganização. Agora, o que é que contribuiu? E claro que nenhum de nós estava a pensar, e que foi um balde de água fria, é sofrer em momentos cruciais do jogo, que é nos descontos da primeira parte, 2 golos, de facto, erros individuais, que não podia acontecer, e levámos com um golo na parte final, com outro erro individual. Eu podia aqui, mas não gosto muito de fazê-lo, porque nós somos treinadores de bancada e quem trabalha com os jogadores é que tem a experiência e quero já fazer aqui uma ressalva, que é acreditar na qualidade do nosso plantel, acreditar na qualidade do nosso treinador e continuar a acreditar que somos candidatos. Isto não invalida aquilo que nós tínhamos como por obrigação, e até em termos de intelectualmente sermos corretos, de analisar, avaliar o que foi o jogo jogado. E para mim, os momentos do jogo jogado são estes. O Sporting de Braga, pelo seu posicionamento, jogou sempre em inferioridade numérica. Daí as dificuldades que nós sentimos. Agora, são aprendizagens, é a primeira jornada, isto também, como o Artur disse muito bem, há ali elementos que estão em fase de crescimento, nós temos ali também elementos, que ainda não são melhor, tivemos algumas lesões, tivemos de facto a não prestação do Paulinho, que lá está, acrescenta qualquer coisa ao jogo, porque o Abel Ruiz praticamente chegou encaixado o jogo todo entre o Pepe e o Mbemba. Ele nunca se conseguiu levantar. A única situação em que ele teve com valor, mas não é Paulinho. Arthur, mas não nos dentro, podemos esquecer, não exatamente, é Paulinho, e até dentro da oportunidade que lhe surgiu, e demonstra, de facto, o acreditar e a competência e a qualidade do nosso jogador, e ele fez o 2. Estava por 8 centímetros. Como o Artur diz muito bem, se calhar noutras circunstâncias não era apontado. Portanto, claro, a qualidade está lá. Agora, a nossa organização de jogo, o seu posicionamento não foi o mais adequado. Perante o Futebol do Porto humilde, num 4-3, que procurou sempre encaixar o jogo quando nós estávamos no processo ofensivo e soube sempre libertar e criar superioridade numérica nos seus movimentos ofensivos.
Daí nós sentíamos a dificuldade e, como o Zé Machado diz, e muito bem, terá que haver Muita gente, agressividade. no Mas a momento da agressividade- perda, era muita gente para um homem só, 3 centrais para um só homem. Exatamente. Houve um momento absolutamente incrível. O Marega, exatamente. O Marega chegou puxou em os muitas três, fases de Tivemos jogo, sempre ter 5 dificuldade elementos de Sporting de de Braga à sua leitura no volta. momento da perda de bola, o Braga. Caros amigos, Mais como ainda, Costinha. Mais no ainda, Costinha. encaixamento. temos que avançar, temos que terminar, Claro, porque mas vamos ter 30 segundos para cada um de vocês fazer a antevisão do próximo jogo. O próprio Sérgio Conceição pediu humildade a um Corona e a um Otávio. Eles foram humildes da maneira como encaixavam no Isgaio e encaixavam no Seteira. Eu diria que a chave Não é? do resultado está exatamente nessas 3 unidades, na forma como eles, Exatamente. sempre que o Porto perdia a bola e a forma como pressionavam e como Exatamente, baixavam exatamente. e a agressividade que meteram no jogo, porque foram Exatamente. logo os primeiros 3 defesas. Por isso o do Zé Machado Futebol Clube disse do que Porto, tinha no que haver momento mais da perda. agressividade. Ora, a agressividade vem da Nós organização encaixamos sempre e do mal. posicionamento da Nós nossa equipa. encaixamos E a nossa sempre equipa mal. jogou quase o jogo todo, ou muitas partes do jogo, momentos do jogo, em inferioridade numérica. O Foco do Porto teve sempre superioridade numérica, quer nos movimentos defensivos, que foram muito poucos, mas nos movimentos ofensivos, teve muita mais tranquilidade que nós tivemos. António, Pá, foi uma 30 equipa- Arthur, tenho mesmo que interromper porque estamos em cima da hora, peço desculpa, e ok, queria dar 30 segundos, mas tem que ser 30 segundos a cada um Muito para rapidinho. fazerem a antevisão. Só António, Santa Clara. Santa Clara. Isto não invalida nada. Isto é um jogo que já passou. É um jogo que dá para crescer. É um jogo que nós tertulianos e nós adeptos, nós só Sporting de Braga, continuamos a acreditar na capacidade. Vamos já fazer um grande jogo contra o Santa Clara. Penso que Carlos Carvalhal também tirou algumas lições deste jogo, porque isto é mesmo assim. O futebol é de facto esta maravilha que tem, esta beleza que tem. Estamos sempre a crescer e a aprender e, portanto, continuar a acreditar e, sou como diz o Zé Machado, vamos já fazer um grande jogo contra o Santa Clara e vamos naturalmente acreditar, porque o vamos fazer, conquistar os 3 pontos. Arthur, e o que é que lhe parece? Os erros vão ser corrigidos e já frente ao Santa Clara vai haver uma resposta positiva e a tão desejada vitória em casa, na estreia em casa? Claro que sim, acredito piamente que é isso que vai acontecer. Digamos que trabalhar a semana em cima destes erros, e alguns foram erros enormes que estiveram na origem das 2 grandes penalidades e no primeiro golo sofrido, por erro de marcação do Sequeira. Vamos assentar a semana, penso que Carvalhal vai assentar a semana no trabalho sobre estes pequenos erros, mas fundamentalmente levando a discussão para aquilo que fizemos de bom no jogo, porque também tivemos muitas coisas boas. O Carvalhal e o Braga foi fiel na sua apresentação e na sua estrutura no 3-5-2, que certamente para o Santa Clara poderá até ser corrigido para um 3-4-3, com a chegada do Paulinho, que lhe vai dar, certamente, vai estruturar mais esse corredor central. Arthur, tem mesmo de terminar, Arthur. Já vou terminar, Costinha. Força. Acredito, e porque temos um grande plantel de grande qualidade, e sim, acredito objetivamente que vamos fazer um grande jogo e vamos conseguir uma vitória perante esse valoroso adversário que se chama Santa Clara. Muito bem, José, e para terminar mesmo, 30 segundinhos também, já falou um bocadinho há pouco. 30 segundos, eles já jogo. disseram, eu penso exatamente o mesmo em relação ao jogo contra o Santa Clara, vamos ganhar, vamos dar uma resposta positiva. Mas, entretanto, queria dar uma parte positiva da entrevista do António Salvador.
é que chegamos finalmente a uma época desportiva em que todos os jogadores dos escalões sub-19, sub-23 e B são provenientes dos escalões inferiores. Não houve contratações para essas equipas. Isso para mim é um excelente sinal. A equipa B tem uma média inferior a 19 anos, segundo o António Salvador disse, a equipa dos sub-23 18,5, portanto eu acho que este é o caminho e que os escalões inferiores não sejam portas giratórias de jogadores que entram e saem e não calçam. Portanto, queria terminar com este sentido positivo claro. Da entrevista e também com a convicção de que vamos vencer o Santa Clara e vamos dar uma boa resposta, fazer um bom jogo e portanto, sair por cima. Muito bem, a confiança dos nossos tertulianos, precisamente para esse jogo da próxima sexta-feira, dia 25, a partir das 20h30, obviamente disputado no Estádio Municipal de Braga, uma recepção ao Santa Clara, um Estádio Municipal despido, infelizmente, devido às condicionantes que estamos a viver atualmente, mas de qualquer forma com muitos bracarenses a acompanhar certamente de longe aquilo que esperam que seja a primeira vitória do Sporting Clube Braga nesta edição da Primeira Liga, com um jogo em que poderá acompanhar também o relato aqui na Rádio Antena Minho. Caros amigos, resta-me também deixar-vos um abraço, agradecer mais uma vez a vossa presença, desejar os votos de uma excelente semana. A gente vai se encontrar daqui a uma semana novamente e também agradecer aos nossos ouvintes por nos terem estado a acompanhar, deixar-lhes também um grande abraço e votos de uma excelente noite. Muito obrigado e boa noite. Este programa teve o patrocínio de Restaurante Pedrinhas. No local aprazível com atendimento onde a simpatia impera, oferece-lhe várias propostas culinárias, com especial destaque para os pratos de peixe e mariscos que pautam pela qualidade e pela frescura. Restaurante Pedrinhas. O sabor do mar à sua mesa. Faça a sua reserva de mesa pelo telefone 253-982-211. Restaurante Pedrinhas. Esperamos por si no lugar das Pedrinhas, Apúlia. Trialarmes. Sistemas de segurança desde 1995. Dispomos de soluções completas que cobrem as suas necessidades de segurança. Temos ao seu dispor as novas soluções, portáteis e fixas, de medição de temperatura corporal. Saiba mais em trialarmes.pt. Trialarmes, 24 horas ao seu serviço. Ligue já para 707 200 027. Disponibilidade imediata. Tertúlia Bracarense. Um programa 100% Braga. A vida do Sporting Braga ganha destaque no espaço da Rádio Antena Minho. A atualidade do clube em debate no Jogo das Palavras, com um painel 100% bracarense. António Duarte, Artur Correia e José Bastos Machado. Tertúlia Bracarense.